Paz do Senhor, meus irmãos, é o canal EBD Conectados, que é o irmão Valmir, e vamos para a nossa primeira aula do trimestre, do terceiro trimestre de 2019. Essa é a nossa primeira aula online, é uma aula simples, onde a gente vai consultar algumas fontes, alguns comentários, algumas bíblias aqui, sobre esse terceiro trimestre. Esse terceiro trimestre nós vamos falar sobre o tema a razão da nossa esperança, alegria, crescimento e firmeza nas cartas de Pedro, o apóstolo Pedro, o discípulo Pedro, tá? É a revista dos jovens, a terceira revista do trimestre, a terceira trimestre dos jovens, e eu tenho certeza que nós vamos ser abençoadíssimos com esse tema e com os tópicos que serão estudados em 13 lições, tá? A primeira que a gente já está vendo, que é as cartas de Pedro. A segunda, desfrutando a alegria na esperança da salvação. A terceira, vivendo em santidade e integridade. A quarta, o relacionamento do cristão com o Estado e com os superiores. A quinta, conselhos valiosos para a vida cristã em família. A sexta, a razão da nossa esperança. A sétima, alegria em meio à dor. A oitava, o papel do líder e a convivência cristã. A nona, o conhecimento de Deus que conduz ao crescimento espiritual. A décima, permaneçam firmes na palavra da verdade. A 11ª, alerta contra os falsos mestres e suas heresias. A 12ª, a impiedade decorrente dos falsos ensinos. A 13ª, a vinda do Senhor, a nossa suprema alegria. O textuário vai se encontrar lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1, que diz: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Eu quero ver com vocês aqui na The Word. Meu computador é um pouco lento. E eu quero ver em outra versão. Tá? Essa versão aqui fala sincero, aqui fala sincera. Né? Amados, esta é agora a segunda carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com estas recordações a vossa mente, já é diferente, e a vossa mente sincera, né? Essa versão aqui é a versão King James atualizada do Novo e do Velho e do Novo Testamento. Eu vou procurar aqui a NVI, vamos ver como é que está a NVI. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambos quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera para que você se lembre. Muito bom. Vamos ver aqui a LTT 2019, o que vai dizer. Ó amados, eu agora vos escrevo esta segunda epístola, em ambas as quais desperto as vossas mentes puras em rememoração. Vamos pegar mais uma aqui e para tá encerrando. Vamos ver essa aqui que já tem também o Strong, né? Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Olha aqui já mudou, né? Enquanto ele fala ânimo sincero, despertar com exortação o vosso ânimo sincero, aqui despertar a vossa mente esclarecida, né? Então, podemos ver em várias versões esse versículo da nossa lição deste mês, dessa semana, né? A síntese vai dizer assim: as cartas de Pedro foram escritas com o propósito de encorajar os cristãos em tempo de provação e se manterem firmes
na verdade diante dos falsos ensinamentos. Então, nessa época que foi escrita essa carta, né, o apóstolo Pedro teve por objetivo animar os crentes daquela época, porque naquela época houve muita perseguição dos crentes, né? Houve muita perseguição, muitas pessoas morreram, foram assassinadas por amor a Cristo. Então, Pedro chega com essas cartas trazendo ânimo, porque eles, né, para eles se manter firme, não desanimar, né, e também não dar ouvido para alguns ensinamentos que estavam chegando, né, que estavam chegando ali. Assim como foi em primeira e segunda Tessalonicenses, que Paulo vai escrever para os Tessalonicenses, por quê? O que estava acontecendo? Algumas dúvidas dos Tessalonicenses surgiram, né? E uma delas era sobre a volta de Cristo. Tinha pessoas que, por achar que Cristo poderia voltar a qualquer momento, largaram seus empregos, né? E começaram a ficar em casa, a viver às custas dos outros. Daí Paulo vai escrever, né? Ensinando eles, né? E também, como é que diz assim, puxando a orelha deles, né? Para que isso não acontecesse, que eles tinham que trabalhar, tinham que viver o dia a dia, esperando no Senhor, mas em movimento, trabalhando, se esforçando, porque a qualquer momento o Senhor vai nos buscar, mas isso não quer dizer que eu tenho que largar meu emprego, tenho que largar minha família, tenho que ficar num lugar só parado esperando a volta de Cristo. Não, eu posso estar no campo trabalhando, o Senhor vai vir buscar a igreja, se eu estiver em pleno acordo com Ele, eu vou ser arrebatado junto com Ele, né? E o povo daquela época achava não, que teria que ficar sentado no sofá assistindo televisão e descansando, porque a qualquer momento Jesus poderia voltar. E não é bem assim, né? Temos que trabalhar dia após dia, incansavelmente e sempre aguardando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem. O objetivo dessa lição é apresentar o quê? O perfil de Simão Pedro, autor das epístolas, né? E expor sobre a ocasião e o conteúdo da primeira carta e apresentar o conteúdo da segunda carta de Pedro. Simão Pedro, o autor das epístolas. Aqui nós vamos abordar 3 subtópicos: servo e apóstolo de Cristo, um homem renovado e cheio do Espírito, e cartas de experiência. O apóstolo Pedro ele vai conhecer Jesus ali no capítulo 1, se não me engano, do livro de Marcos. É lógico que também Mateus vai falar, mas como eu gosto muito do livro de Marcos, sou apaixonado pelo livro de Marcos, ele vai conhecer Jesus, vai chamar, vai se encontrar com Pedro no capítulo no livro de Marcos, né, onde depois tem ali o episódio que Jesus cura, né, a sua sogra. Mas aqui, por exemplo, aqui, ó, em Marcos capítulo 1, versículo 14, começa dizendo: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: O tempo está cumprindo, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e credes no evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Então aqui Jesus chama Pedro no capítulo 1 de Marcos, né, para ser discípulo, ou seja, largar de pescar peixe e começar a pescar homem, né? Mas Pedro, olhando para a vida de Pedro, se eu tivesse naquela época, assim como você também, você olharia para Pedro e não dava nada para Pedro e acharia e falaria que ele não teria futuro como discípulo de Jesus, né? Pedro era explosivo, Pedro ele não tinha paciência para esperar, ele queria resolver as coisas no braço, né? Cortando a própria orelha de Malco mais para frente. Então ele era explosivo. Então quem olhava para Pedro nunca ia imaginar
que Pedro um dia chegaria a ponto de escrever cartas, duas cartas exortando o povo, animando o povo a continuar firmes na fé. E pouco ia pensar que Pedro pregaria a palavra, falaria sobre Jesus e 3.000 almas se converteria, né? Então, quem conhecia Pedro não dava muita coisa para Pedro, mas Jesus, quando viu Pedro com seu irmão, ele já não só viu Pedro naquele momento, mas como ele viu Pedro lá no futuro, lá à frente. Então, isso trazendo para os nossos dias, talvez você está aí me escutando e acha que você não tem valor, que você não serve para a obra do Senhor, que o que você faria na obra do Senhor. Mas quando Cristo chamou você, Ele não só viu você na situação que você estava no momento, mas como você estaria futuramente, né? Então, quando o oleiro vê você como aquele barro podre, fedendo ali, que ele pega você ali, ele já está te vendo não mais como barro, mas está te vendo como vaso. E um vaso para ser usado em suas mãos para fazer a diferença no meio do povo. Então, quando o povo via Pedro, Simão Pedro, né, talvez os seus colegas, discípulos ali, suas famílias, não dava nada para ele, porque ele era explosivo, ele era cara assim que queria coisa para hoje. Não pensava no que falava, não pensava em como agir, né? Primeiro, ele já agia, ele era pessoas que explodia rapidamente. E não dava nada para ele. Porém, Jesus Cristo apostou nele, assim como apostou também nos onze discípulos. Tá certo que um teve, né, traiu Jesus realmente, não se arrependeu, né? Mas a história aqui agora é focada em Pedro. Então, o servo e apóstolo de Cristo. E a conversão realmente de Pedro foi dado mesmo após a morte de Cristo, né? Ali no dia de Pentecostes, no capítulo 2, se não me engano, de Atos dos Apóstolos, que o Espírito Santo desceu e ele pregou e 3.000 almas se converteu. Ali sim, antes ali, ele se converteu de verdade, né? E começou a fazer a obra de Deus com mais amor. Pedro ele passou por antes disso, por o efeito da traição. Ele batia no peito e dizia que nunca que ia abandonar o Senhor, que nunca ia pecar, que nunca ia. E o Senhor falou para ele que ele iria trair. E de fato traiu. De fato, ele cometeu, ele fugiu, negou Jesus praticamente. Quando as pessoas perguntavam, dizia que não conhecia. Quando Jesus estava sendo levado para morrer na cruz do Calvário por mim, por você, por ele, por Pedro, ele disse que não conhecia. A diferença que tem do apóstolo Pedro para o apóstolo o discípulo Judas é a igualdade é que os dois traíram, os dois negaram Cristo, tá? A diferença aí do Judas para o Pedro é que Judas sentiu remorso e devolveu as moedas. Já Pedro, ele se arrependeu. Tem uma diferença muito grande de você sentir remorso por uma coisa que você cometeu e de você se arrepender de verdade, de coração. Tanto é que se Judas tivesse se arrependido de verdade, ele não teria se matado e Jesus teria perdoado ele. Porque o arrependimento vindo do coração, ou seja, de dentro para fora, com sinceridade, move o coração de Cristo. E Pedro, a diferença de Pedro foi essa, que Pedro se arrependeu de ter traído o mestre, de ter traído o amigo, o companheiro de todos os dias. Pedro, apesar de todos esses defeitos que ele tinha, defeito assim como eu e você temos, ele sempre aparece na linhagem dos discípulos, na lista dos discípulos, como sendo líder praticamente, que é sempre o nome dele que aparece em primeiro lugar. Então Pedro tinha já esse dom para liderar, né? Para liderar os discípulos e futuramente liderar a igreja, liderar o rebanho para Cristo. Então o autor da epístola, a epístola primeira e a segunda Pedro, era um servo fiel ao Senhor e apóstolo de Cristo dedicado na sua obra. O subtópico 2 vai dizer que ele era um homem renovado e cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito.
Ali no Atos, capítulo 2, estou com a minha Bíblia pentecostal aqui aberta, e eu vou aqui para o capítulo 2, e posso também usar a The Word, mas eu vou aqui no capítulo 2, versículo 14, né? Primeiro fala do cumprimento, a descida do Espírito Santo, né? Que foi sobre aquele povo que estava em oração, reunidos em um só lugar, com um só propósito. E daí vai falar, no versículo 14, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou, ou seja, os 11 já tinham escolhido mais um para ser discípulo, levantou a voz e disse-lhe: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, sejam-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre todos os meus servos e minhas servas naquele dia, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor e fumaça. Então, Pedro recebeu o batismo com o Espírito Santo, foi cheio do Espírito Santo, um homem renovado. Até ali, Atos dos Apóstolos, ele era um homem, como é que eu posso dizer? Que estourava a qualquer momento, nervoso. Mas após Atos dos Apóstolos, ele foi um homem transformado por quem? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que transformou a sua vida no que você está hoje e o que transforma a minha vida. É o Espírito Santo que me repreende e me leva ao arrependimento. É o Espírito Santo que nos alerta quando estamos para pecar ou quando pecamos, para nos arrependermos. Então Pedro era um homem renovado, um homem transformado, e as pessoas começaram a ver isso nele. Tanto é que quando ele pregou, alma se converteu ao Senhor. O subtópico 3 da lição vai falar a cartas de experiência. Fica evidente que as epístolas de 1ª e 2ª Pedro foram escritas por um homem com rica experiência com Deus. Sua mensagem é afetuosa, seu tom é humilde e sua preocupação é legítima. É inevitável você disser, se você diz ser servo de Deus e não se preocupar com a obra dele, infelizmente, você não é servo de Cristo. Você falar que você é cristão e não tem nenhum desejo na obra de Cristo, você não se converteu, você não foi transformado. Porque quando nós nos convertemos, nós temos experiência com Deus, nós queremos passar essa experiência para Deus. Nós queremos trabalhar na obra dele, nós queremos fazer alguma coisa com ele, porque o nosso coração arde. Né? Uns têm um dom para evangelismo, outros têm um dom para pregar, outros têm um dom para ensinar, mas a gente quer fazer alguma coisa. Mas se você é cristão, se diz cristão, homem de Deus, mas não tem desejo de fazer nada na obra de Deus, alguma coisa está errada. E Pedro tinha experiência com Deus. Viveu 3 anos praticamente com Cristo, ao lado de Cristo. Experiência após experiência, começando a experiência ali com a sogra dele, vendo os grandes milagres. E após ele ser cheio do Espírito Santo, ele se transformou e começou a demonstrar mesmo que tinha sede para ensinar o povo de Deus, para levar o povo judeu, o povo gentil, para pregar para o reino de Deus. Continuação, pregando aquilo que Cristo estava pregando, o reino de Deus. Sua mensagem é afetuosa, seu tom era humilde e sua preocupação é legítima. O servo de Deus,
ele é humilde e tem preocupação legítima com a obra de Deus, né? Expressa a ternura e zelo de um pastor com seu rebanho, que buscava por uma prática a ordem, buscava por em prática a ordem direta que recebeu de Cristo. Sua experiência de arrependimento e renovação espiritual é um aspecto que inspira esperança na vida daqueles que, por um motivo ou outro, não se acha capaz de vencer suas fragilidades e superar suas reveses. Então Pedro é um exemplo para você, é um exemplo para mim, né? Que às vezes está aí passando aí, as pessoas falam para você que você não tem capacidade para servir a Cristo, que você é isso, que você é aquilo. Ele é exemplo de vida, de poder de Deus, que Deus transforma o mais vil pecador e usa para a sua glória. Pedro nos dá isso, dá essa esperança. Se você está passando por isso, acha que a tua vida não tem solução, olha para a vida de Pedro. Veja quem foi Pedro e quem é Pedro aqui na primeira e segunda. Quem é Pedro lá já no Atos dos Apóstolos, nas cartas que ele escreveu, que ele deixou para a igreja. E você vai ver que para você, Deus tem uma solução. O segundo tópico diz: primeira carta de Pedro, a alegria e esperança em tempos de provação. Para quem eram os destinatários dessa carta? Pedro endereçou esta carta aos cristãos perseguidos, torturados e ameaçados de morte por crerem em Jesus. Ele escreve esta carta, ele escreve com o propósito do quê? Já estou entrando já na segunda parte ali. Ele escreve com o propósito do quê? De encorajar os irmãos que na época viviam espalhados pela Ásia Menor, atual Turquia, né? Alguns deles chegaram a ser assassinados, desculpem, por causa de sua fé em Cristo. Então, Pedro, ele escreve essa carta, destina essa carta a pessoas que estavam passando por provações, pessoas que estavam passando por perseguições naquela época. Então ele escreve para incentivar eles, animar eles, renovar suas forças, para que eles continuem na esperança, com alegria e em esperança, né, em Cristo Jesus. Pedro falou a partir de sua própria experiência, pois havia sido açoitado e atirado na prisão por pregar a respeito de Cristo. Então, ou seja, Pedro era um camarada que tinha autoridade para falar no assunto, né? Porque ele já tinha passado por perseguições, tinha se jogado na prisão. Então ele escreve essa carta animando, né? O apóstolo foi consolado por meio do amor de Deus e da bênção da vida eterna. Ele também sabia que sofrer perseguição por causa da crença em Jesus resultava em fortalecimento da fé. Então, Pedro ele sabia que tudo aquilo ali era porque ele estava servindo a um Deus poderoso. Que ele estava servindo a um Deus poderoso e toda aquela perseguição se transformaria em o quê? Em aumento e fortalecimento da sua fé. Embora Pedro tenha escrito há muito tempo, atualmente os cristãos continuam mal compreendidos e sujeitos à humilhação. Os seguidores de Jesus podem aprender com Pedro e aceitar as dificuldades e a cultivar a esperança de uma vida em Cristo no céu. Esse cumprimento aqui, esses adicionais, você pode encontrar no Manual Essencial da Bíblia, tá? Então, Pedro ele vai exortar o povo, vai animar o povo a esperar viver, cultivar a esperança de uma vida com Cristo no céu. Ou seja, olha gente, aqui na terra tudo é passageiro. Aqui na terra tudo é sofrimento. Nós vamos sofrer aqui, porque Cristo falou, no mundo tereis aflições. Mas se nós continuarmos firmes em Cristo, nós vamos herdar paz, alegria e uma vida eterna com Cristo da onde? No céu. Esse mundo que nós vivemos aqui é passageiro sem valor. Mas para onde nós vamos, que é a eternidade, nós vamos viver uma paz em gozo e alegria ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo e vamos olhar para trás e vamos ver que valeu a pena.
Hoje se fala, dizem que, por exemplo, no nosso país não há perseguição, mas há. Às vezes de uma forma oculta, mas há perseguição. Às vezes você é perseguido no teu trabalho por ser cristão, no teu colégio, na escola. Mas saiba você que isso vai te fortalecer, vai aumentar a sua fé, fortalecer a sua fé. E como diz aqui o manual aqui essencial da Bíblia, que os seguidores de Jesus podem aprender com Pedro e aceitar as dificuldades e a cultivar a esperança de uma vida com Cristo no céu. Então, tudo que nós passamos hoje, nós vamos, com certeza, nós vamos chegar à presença do Senhor e vamos nos alegrar e olharmos para trás e falar, graças a Deus, valeu a pena tudo que eu passei aqui. Inspiradora, doutrinária e instrutiva. O subtópico 3. A primeira carta de Pedro é um documento único e abrangente. Ela é devocionalmente inspiradora, teologicamente doutrinária e ricamente instrutiva. Ensina a respeito de vários princípios fundamentais da fé e, ao mesmo tempo, contém valiosos conselhos para a vida diária. Como teremos a oportunidade de estudar ao longo do trimestre, Pedro se dirige aos grupos específicos dentro da comunidade cristã, dentre as quais servos, esposas, esposos, jovens, idosos e líderes, fazendo surgir um guia abrangente sobre diversos assuntos éticos e doutrinários. Os temas tratados englobam, além de outros, a obra da salvação, graça, perseguição, sofrimento de Cristo, santidade, integridade, vida familiar, relacionamento conjugal, relação com o governo, convivência cristã e liderança. Certamente será muito proveitoso e enriquecedor estudar cada um desses temas no decorrer do trimestre. Aleluia, vamos aprender muito, em nome de Jesus vamos aprender bastante. O terceiro tópico vai dizer, segunda carta de Pedro, crescimento espiritual e firmeza na verdade. O apóstolo escreveu esta carta com o propósito de estimular os cristãos a permanecer confiantes em Deus. Pedro sabia que em breve seria morto e desejava encorajar os cristãos a continuar crescendo na fé em Cristo. Pedro escreveu a respeito da importância de estudar as Escrituras e crescer cada vez mais no conhecimento de Cristo. Realmente, para nós temos para começar, para nós conhecermos, nós temos um manual do autor, que foi nos deixado por Deus, a palavra dele. A palavra dele é o manual para a nossa vida, para nós entendermos a nós mesmos e para entender o propósito dele que ele tem para a nossa vida. Desde o momento que você não estuda mais a palavra de Deus, que você não lê a palavra de Deus, você vai se esquecendo. E estudar a palavra de Deus é fundamental para a vida do cristão, né? E não só estudar a palavra de Deus, mas também passar adiante para um filho, né? Eu estava lendo um livro essa semana que diz que na próxima geração, se nós não cuidarmos hoje, a próxima geração vai esquecer Deus. Porque lembra que no passado os pais, aliás, até hoje, eles têm a obrigação de repassar as coisas de Deus, os ensinamentos de Deus. Israel fazia isso. Então era repetição. O pai ensinava para o filho ensinava para o seu filho, assim sucessivamente. Hoje, nós já não temos feito isso, né? As nossas crianças têm aprendido aonde? Na escola dominical e na igreja. Porém, é obrigação minha, como pai, e tua, como pai ou como mãe, ensinar os nossos filhos em casa ao que? A palavra de Deus, né? Ensinarmos a palavra de Deus para inculcar na cabeça deles, para eles futuramente lembrar. E quando eles lembrarem, eles vão passar para os seus filhos, vão ensinar aos seus filhos, né, sobre a palavra de Deus. Subtópico 2.
ocasião e propósito. Quando foi escrita a segunda carta de Pedro? Quando foi escrita a segunda carta de Pedro? Considerando que Nero, o algoz do apóstolo, morreu em 68 depois de Cristo, a maioria dos estudiosos colocaram a data da escrita entre 65 e 67, embora o público seja o mesmo da primeira epístola. As circunstâncias e propósitos são bastante distintos. Na primeira carta, a comunidade cristã passa por severa provação advinda de fora da igreja. Na ocasião da segunda epístola, os perigos são internos, por causa de ensinos heréticos que estavam sendo disseminados dentro dela. Ou seja, a primeira carta, Pedro vai falar sobre o sofrimento, sobre as perseguições que vinham de fora contra a igreja. As pedradas que lançavam contra a igreja, né, o sofrimento, a perseguição, ele vai falar sobre isso, para que o povo não desanime. Sobre as perseguições que estavam vindo de fora, para afetar a igreja, para derrubar a igreja, para derrubar o cristão. A segunda carta, Pedro, vai orientar o povo e vai animar o povo, porque estava havendo perseguição dentro da própria igreja, né? Com ensinamentos, né, heréticos que estavam sendo jogados dentro da igreja, né? Jogados goela abaixo do povo. Ensinamentos de heresias, ensinamentos que não tem base bíblica, e que a gente vê muito isso. A carta de Pedro, na verdade, foi escrita para o povo judeu e o povo gentil da época, mas só que é para nós hoje, é atual. Porque nós estamos vendo dentro da nossa igreja que as perseguições, que as coisas erradas estão saindo de dentro da igreja. Costumes errados, igrejas que estão sendo abertas a cada esquina, cada um com um costume que não condiz com a palavra de Deus, né? Tem igrejas que é levada para o entretenimento, joga entretenimento porque para trazer o povo para dentro da igreja, que na verdade quem tem que trazer, o que tem que vir para dentro da igreja é o povo interessado em Cristo, não no entretenimento que a igreja está ensinando, que a igreja está dando, oferecendo, mas no Cristo, no testemunho da igreja, na transformação de cada membro da igreja, tem que atrair as pessoas de dentro para fora, de fora para dentro, para vir para a igreja para ver por que essas pessoas são diferentes e ali conhecer quem transforma de verdade, que é o Senhor Jesus. Agora, o que estão fazendo? Joga um monte de entretenimento dentro da igreja, os púlpitos estão se transformando em palco de show, show gospel, humor gospel. E daí querem trazer as pessoas para dentro e querem convencer as pessoas, mas não vão convencer. Porque para convencer as pessoas precisam do Espírito Santo para convencer, porque nós não convencemos. Não convencemos. E precisa apresentar Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aquele que morreu na cruz entregando-se a si mesmo por mim e por você. Que éramos pecadores, somos pecadores, e ele não tinha pecado, mas foi condenado em nosso lugar. O seu sangue jorrou, a sua carne foi perfurada pelos nossos pecados. O inocente morreu por mim, morreu por você. Então, o atrativo, ou seja, quem chama o principal de um culto é o Cristo, não é o entretenimento. Agora, se não oferecer o entretenimento, não vai na igreja. Não é shopping, gente. A igreja não é um shopping. Nossa igreja não é um teatro. Nossa igreja é um lugar de adoração, lugar de exaltação, o nome de Cristo. Então, o que acontecia aqui, nesse tempo aqui, em 68 depois de Cristo, que o apóstolo Pedro vai combater, é o que está acontecendo hoje. Que se o pastor não leva entretenimento para a igreja, o jovem não vai para a igreja. Se o pastor não agrada fulano de tal não vai mais na igreja. E na verdade, o nosso propósito de ir na igreja é por causa de Cristo. É por causa da gratidão que nós temos por Ele ter morrido na cruz do Calvário por mim e por você. Então o que acontecia lá está acontecendo hoje no nosso meio. Tantas heresias que estão surgindo por aí. Umas ideias meia louca.
e diz que foi revelado por Deus, é estranho. E nós temos também, como professores da escola dominical, combater isso, ensinando aos nossos alunos o qual é o certo e o que é errado. Está sobre nós, como professores, abrir a mente dos nossos alunos para que quando vier isso, eles não caiam nisso. E primeira coisa, incentivá-los a ler, a estudar a Bíblia. Porque quem não lê a Bíblia, engole qualquer coisa que pega no púlpito. Que joga no púlpito para a nave da igreja, engole, porque ele não lê a Bíblia, não confronta. Porque quem estuda a Bíblia, falou uma coisa errada lá, ele já sabe que não, isso não bate. Não é assim que está dizendo. Então, incentive seu aluno a ler. E o subtópico 3 vai dizer, do tópico 3, subtópico 3, vai dizer verdade e esperança. Essa segunda carta cumprimenta de uma forma extraordinária a primeira epístola do apóstolo Pedro. Enquanto na carta inaugural somos instruídos a viver com esperança e alegria e santidade em tempos de provação, na segunda somos advertidos a não esquecer a vocação e as verdades da palavra de Deus, numa época de falsidade religiosa. Uma prepara e inspira, e a outra diz: agarre-se à verdade e mantenha-se firme nela. Juntas, elas ensinam que esperança e verdade devem andar juntas no caminho da fé. Tá? Então, aqui na primeira carta, ele vai nos animar a viver em esperança, em alegria, santidade e provação. Na segunda, ele vai dizer para que nós não esqueçamos a nossa vocação e as verdades da palavra de Deus, aquilo que foi nos ensinado, que a palavra de Deus nos instruiu. Porque do momento que nós vamos esquecendo daquilo que nós aprendemos, nós vamos aceitando coisas que não condiz com a palavra de Deus. Nós vamos aceitando coisas que outra hora nós não aceitava. E daí nós vamos esquecendo. E o que está acontecendo muito hoje nos nossos dias? As pessoas estão esquecendo os mandamentos de Cristo. Estão esquecendo a vocação. Estão esquecendo das coisas que foram ensinadas a eles. E estão aceitando coisas de fora, heresia de fora. E está tudo bem. Está tudo legal. Né? A Santa Ceia não é mais respeitada. O culto não é mais respeitado. É feito de qualquer maneira. Então, meus irmãos, esse trimestre vai ser bênção. Vai ser bênção para a nossa vida. Eu tenho certeza que Deus vai falar não só comigo, vai falar com todos os professores e com nossos alunos também. A próxima lição vai falar desfrutando a alegria na esperança da salvação. A conclusão é dizer, as cartas de Pedro, escritas em meado do primeiro século da era cristã, porque inspiradas pelo Espírito Santo, continuam a fornecer uma mensagem de esperança em tempos de desespero. E uma palavra de crescimento e firmeza, na verdade, para uma era de ceticismo e de falsas religiões. Ambos contêm riquezas doutrinárias e instruções precisas para vivermos em diferentes situações da vida. Por essa razão, temos à nossa disposição um conjunto de ensinos que nos ajudarão como cristão em tempos modernos. Amém. Meus irmãos, eu espero que os irmãos tenham gostado, né? Espero que tenham contribuído para a aula dos nossos queridos irmãos. E se você chegou agora no canal, inscreva-se no canal. Se você já está há tempos aí, curte o nosso canal, ajuda-nos para que nós possamos estar melhorando, tá? E juntos vamos juntar força para ministrar a palavra de Deus. Você pode procurar conteúdo, por exemplo, no livro Manual Essencial da Bíblia, da editora Sociedade Cristã. Você pode também encontrar muita coisa sobre as cartas de Pedro e também do próprio autor de Pedro, o próprio autor, o Pedro, no dicionário bíblico Vida Nova. Aqui, por exemplo, fala aqui, ó, Pedro, ao qual parece originalmente chamado-se de Simão. Pode ter adotado o nome grego semelhante,
Simão, ou seja, ele era Simeão, passou a se chamar Simão. O Evangelho de João dá seu lugar de origem como fortemente gentia Betsaida, mas ele também tinha casa em Cafarnaum. Então, manual, dicionário bíblico Vida Nova e também, por que não, a Bíblia, estudo pentecostal e o dicionário, o estudo panorâmico da Bíblia, da editora, deixa eu ver aqui, a editora aqui, eu comprei, a Vida, da editora Vida, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, se Deus assim nos